Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Lucas, capítulo 8, de verso 40 a 49, aonde diz que o Senhor Deus estava junto com nosso Senhor Jesus Cristo, estava junto com uma multidão na sinagoga judaica, aonde havia uma situação muito grave na casa de Jairo e foram buscar Jesus para que Jesus fosse até a casa de Jairo ver a filha de Jairo que não estava bem. Ela já tinha desfalecido, mas Jesus, quando estava ao meio da multidão, indo em direção à casa, para ir para a casa de Jairo, o Senhor se deparou com uma mulher que havia 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Esta mulher já tinha investido todos os seus recursos financeiros, buscando ajuda de médico, mas não houve a cura, porque, meus queridos amados irmãos, quando o tratamento é espiritual, a gente só trata no mundo espiritual, acreditando, com muita fé, acreditando. Quando os médicos têm de resolver, resolve sim, porque primeiramente Deus e os médicos aqui na terra, nós temos que buscar sim a ajuda dos médicos, confiando e acreditando na nossa cura, mas quando é espiritual, é algo que requer mais uma atenção, requer mais fé, quer mais perseverança, perseverando na oração, tendo fé e crendo. E quando essa mulher soube que Jesus ia estar lá na sinagoga, ela não pensou duas vezes. Ela em casa, ela disse: Jesus vai estar lá e eu vou até ele, eu vou tocar em Jesus. Glórias a Deus. E aquela mulher se arrastando no meio de uma grande multidão. E também quando a pessoa estava nessa situação que ela se encontrava, essa mulher, ela ficava, mais acomodada em casa e não podia estar no meio da multidão, mas mesmo assim confiando e acreditando, ela foi e chegou lá, ela se arrastando entre a multidão, tocou na orla do Senhor, e o Senhor logo percebeu que tinha saído virtude dele, que tinha saído força dele, que tinha saído poder dele, e logo de imediato ele questionou: quem tocou em mim? E esta mulher que havia fragilizado, estava muito fragilizada, ela com medo de responder a Jesus, mas o Espírito Santo deu força a ela e ela disse: foi eu, Jesus. E Pedro ainda questionou: Senhor, mas no meio dessa multidão, muitos tocando no Senhor, mas quem me tocou, tocou diferente. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé daquela mulher, mulher de força, de coragem, de determinação, ela foi crendo na cura, crendo que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo, que Jesus estava ali e ia curar. E assim a cura dela veio. E quando ela contou a verdade, amedrontada, ela achando que Jesus ia brigar com ela, Jesus diz: vá em paz, a sua fé te curou, glórias a Deus. E aqui no verso 45 a 48 diz assim: quando tocou em mim, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhe disse: alguém tocou em mim, porque eu senti que saiu poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu em joelhos diante dele, diante de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. Filha, disse Jesus, glórias a Deus. Filha, disse Jesus, glórias a Deus.
A sua fé curou você, vá em paz. E esta mulher foi em paz, essa mulher ficou curada, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há impedimento, meus queridos amados irmãos, não há impedimento para Jesus, não há impedimento para aqueles que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Vamos continuar crendo, confiando e acreditando que o Senhor é aquele que faz o impossível. O que tem de ser feito aqui na terra, com graças ao nosso bom Deus no céu, e os médicos aqui na terra eles fazem com muito amor, com muita responsabilidade, mas o que é para Jesus curar, Jesus cura. Jesus só quer um coração temente, um coração obediente, que não perca. Aquela mulher, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. A mulher já havia, meu Deus, coitada, sem força, sem coragem, mas a fé dela determinou quem era ela em Cristo Jesus, determinou a cura dela, e assim ela foi curada. E Jesus questionou e Jesus disse: pela sua fé você foi curada, vá em paz, você está curada, porque assim que ela tocou a cura foi bem visível. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar para que esta palavra venha ser uma direção para todos nós nesta manhã, que a nossa fé seja mais e mais e mais no nosso Senhor Jesus Cristo, esteja alicerçada, aguçada no nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha ver os milagres, assim como aquela mulher que já vinha sofrendo de hemorragia há 12 anos, ela teve fé. Assim seja para os nossos problemas, para as nossas adversidades, para que a gente venha ver os nossos milagres acontecer, que a nossa fé esteja como a fé daquela mulher. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra é uma direção para mim e para todos os meus amados e queridos irmãos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque assim o Senhor faz, assim o Senhor surpreende aqueles, meu Deus, que estar todos os dias clamando, te buscando, confiando, acreditando, com uma fé aguçada no Senhor, com a fé alicerçada no Senhor, com uma fé acreditando no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, que só o Senhor faz. Ó Pai, como aquela mulher já tinha buscado vários recursos, ó Deus, mas não teve resultado, mas quando ela tocou no Senhor, a cura dela veio logo de imediato, Deus. Que assim seja, Pai. Que assim seja para aqueles, meu Deus, que já não tem mais aonde buscar, não tem mais o que fazer na terra, mas que o seu mundo, que a sua fé esteja aguçada no Senhor, que grandes favores, grandes milagres o Senhor faz. Glórias a Deus, o Senhor é o médico dos médicos, e assim o Senhor faz. Como assim foi na vida daquela mulher, o Senhor é na vida dos nossos, meu Deus, da minha vida e na vida dos nossos amados queridos irmãos e de toda a sua humanidade. Que a nossa fé, Pai, que a nossa fé esteja mais e mais e mais alicerçada no Senhor, aguçada no Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Quero agradecer cada um dos meus irmãos, cada visualização, cada joinha, cada comentário. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja ricamente e poderosamente a vida de cada um de vocês, a vida da família de vocês e de toda a humanidade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus venha ser o alicerce da vida de vocês, da casa de vocês, da família de vocês, da empresa de vocês e do trabalho de vocês, em tudo e para todo sempre. O Senhor Jesus seja a força, a fortaleza, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.